vocês e o nome na frequência. Deixa eu só começar a gravar. Pronto. Coloque aí o número e o nome de vocês na frequência, tá? Para a gente não ter interrupção até o final. A não ser que seja uma dúvida. Show. Então vamos lá. Bom, nós estamos falamos na verdade na aula passada sobre ondas eletromagnéticas e tal, e a gente entrou na parte da acústica. Respondi falei sobre ondas, frequências infrassônicas, falei de frequências ultrassônicas, né? No caso, as infrassônicas são graves, tá? E falei das ultrassônicas, que são os sons agudos, tá? Aí a gente respondeu investigue e hoje a gente vai iniciar os fenômenos sonoros, tá bom? Então vamos lá, fenômenos sonoros. Várias formas sonoras nos acompanham por toda a vida, sendo aliás, muito marcante em alguns momentos. Desde o nosso nascimento, página 275, viu? Temos contato com a voz dos nossos pais. Há estudos, inclusive, que alertam sobre a importância de se conversar com os filhos ainda no ventre materno, pois o feto reconhece aquele som e vai se sentindo parte do ambiente que ainda está para conhecer. Mas em outras circunstâncias, o som pode não ser tão acolhedor ou agradável quando, por exemplo, vamos a alguma festa em que o estilo musical que está tocando não nos agrada. Então, antigamente, acreditava-se que o som tinha poderes mágicos capazes de transformar a natureza. Hoje temos consciência de que há uma magia real no som, mas estamos certos de que, ao menos, influencia diretamente o nosso bem-estar e a nossa mente. A propagação de uma onda sonora pode ocorrer de forma livre ou sofrer influência de fenômenos ou propriedades sonoras. Vejamos algumas. Olha, nós temos... Quando a gente está trabalhando com a física, principalmente essa parte de acústica, né, que é a parte da física que estuda o som, nós vamos ter algumas interferências referente à questão do som. Por exemplo, nós temos a reflexão, tá? Dentro da estrutura da reflexão nós temos o eco, né? O eco, né? Aí nós vamos ver a reverberação, que também tem a ver com a parte acústica, a refração, a difração e a interferência em si, a estilo do som, tá bom? Então, olha só. O que seria a reflexão? A reflexão ocorre quando uma onda sonora atinge um objeto qualquer e fica impedida de continuar o seu trajeto, podendo voltar no seu sentido de origem ou tomar outra direção como consequência da reflexão. Temos duas variantes sonoras, o eco e a reverberação. Então, preste atenção. O que acontece? Por exemplo, se você estiver num ambiente fechado, o teu som, a tua voz, ele vai ficar naquele ambiente. Pode ser que ele vá para o outro lado, mas com alguma interferência ou com alguma perturbação naquele som, entendeu? Então, o que ele está falando, o que ele está relatando dentro da estrutura essa primeira análise, certo? Ok? Alguma pergunta até aí? Se tiver, aproveitem. Eu vou continuar, pra gente não perder tempo. Show, vamos lá então. Já que não tem, vamos para frente. O eco, né? Que seria o eco seria o primeiro obstáculo que a gente poderia enfrentar na questão do som, né? Temos um eco quando emitimos uma onda sonora
e esta, ao encontrar um obstáculo, sofre reflexão em um estado de tempo superior a menos de 0,1 segundo, a 0,1 segundo. Estando o obstáculo a uma distância média de 17 metros da fonte emissora, ocorre o eco. Vocês já viram que quando às vezes a gente está usando o microfone assim, próximo da caixa, né? Da microfonia, questão do, né? Aquilo ali é o quê? É a questão da interferência, né, sonora pelo intervalo de tempo de 0,1 segundo, tá? E a distância média da fonte emissora, no microfone e o som, tem que ser por volta, mais ou menos, uma distância de 20 metros, para que não dê aquele eco, tá bom? Basicamente é isso aí. Certo? Vamos para a próxima. É possível determinar a distância entre o emissor da onda e o obstáculo, elementos fundamentais para que um eco possa se manifestar. Olha, nós temos aí uma distância, um cálculo da distância para que o eco não seja influenciado dentro de um obstáculo. Vai ser o ΔT é igual a 2D dividido pelo V. O que é o ΔT? O ΔT é a unidade de tempo. O 2D é a distância de ida e vinda do som, a distância que você vai estar, né, entre a caixa e o microfone ali, mais ou menos, e a velocidade do som, né, que a gente sabe que a velocidade do som é 300 mil metros por segundo ao quadrado. Tá bom? Claro, ele teria que dar na questão os valores de cada uma, né, para você poder trabalhar com cálculo, tá bom? Uma boa aplicação desse princípio é o sonar. Um radar capaz de emitir ondas sonoras na água e no ar e captar seus ecos. Isso possibilita localizar objetos, bem como determinar sua exata distância e sua forma aproximada. Um sonar serve para orientar navegações, obter o perfil do fundo do oceano. Golfinhos e morcegos também fazem uso desse princípio, possui o que podemos chamar de sonar biológico, né? Então, o sonar é uma aplicação muito interessante, porque ele é capaz de emitir ondas sonoras em ambientes que são praticamente não propícios você ouvir alguma coisa, como a água, né? No ar, questão do ar também, certo? Ok? E o que seria a reverbação? A reverberação, o que seria? É o que acontece quando não se está a uma distância suficiente de uma parede. Por exemplo, para ouvir um eco. Pode-se observar esse fenômeno em salas vazias, onde as paredes produzem reflexões múltiplas, que reforçam o som e o prolongam por algum tempo depois de cessar a emissão. Então, a reverberação, gente, nada mais do que você, muitas das vezes, estar num ambiente fechado, falando, aí o seu som ele vai bater naquela parede, bate na outra parede, bate na outra parede. Ou seja, demora mais para ela se propagar, entendeu? Você vai ter um retorno maior da sua voz, tá bom? E a refração? Bom, a refração. No verão, é bastante comum se refrescar com banho de mar ou de piscina. Show de bola. Ficar o dia todo submerso na água é maravilhoso, mas quando alguém nos chama, fica bem difícil de escutar dentro da água. Você já se questionou por que isso acontece? Bom, é exatamente a refração que explica essa pergunta. A refração acontece quando uma onda sonora passa de um meio material para outro, mudando sua velocidade de propagação e o comprimento de onda, mas mantendo a frequência constante. Dessa forma, quando estamos imersos na piscina, o som exterior sai de um meio material, que é o ar, para outro meio material, que é a água. Por isso que a gente tem a dificuldade de não escutar, tá? Por que a gente não escuta? Porque são materiais diferentes. Eu estou emitindo meu som aqui no ar, e aí esse som vai ter que chegar na água. Então é completamente dificultoso para a gente ouvir esse tipo de som, tá bom? Esse som a gente chama de refração. A emissão, né, desse som. E a difração? A difração é assim: está no quarto, indo dormir. Quando de repente alguém começa a conversar no quarto ao lado
e mesmo assim você consegue escutar. Seria um ótimo exemplo para explicar a difração. Mas o que seria exatamente isso? Bom, é o que ocorre quando uma onda sonora consegue transpor um obstáculo. Quando se consegue ouvir o que uma pessoa fala atrás de uma porta fechada, é a prova de que as ondas sonoras não se propagam em linha reta, como também sofrem desvios em função de obstáculos. Se não fosse assim, o som também não conseguiria transpor a porta e chegar ao outro lado. Então, a difração é o som fofoqueiro. É o cara que fica atrás da porta querendo ouvir o que outra pessoa está querendo falar, entendeu? Porque o som ele fica restrito àquele quarto, mas aí por interferência do conta da difração, o som acaba saindo por alguma brecha, ou por debaixo da porta, por cima da porta, para o lado, tá? Ok? Por isso que existe esse som, esse tipo de som, a difração é chamada de som fofoqueiro, tá bom? E a interferência? A interferência é o seguinte: acontece quando temos duas ou mais fontes emissoras no nosso campo de percepção. Podemos perceber os sons de maneira não nítida, mas distinguível. Essa daí é a interferência. Acontece quando temos duas ou mais fontes emissoras no campo de percepção. Podemos perceber o som de maneira não nítida, mas distinguível. Tá bom? A ressonância. A ressonância ela acontece quando um corpo começa a vibrar na mesma frequência de outro. Podemos visualizar o perigo desse fenômeno quando, por exemplo, um vento produz uma frequência próxima à frequência de vibração de uma ponte, ou até mesmo a marcha de um batalhão de soldados sobre uma ponte. Nos dois casos, a coincidência das frequências pode causar o desmoronamento da ponte. Ou seja, o que ele quis dizer? Ele quis dizer que a ressonância ela trabalha com frequências muito próximas, tá? Se as frequências forem muito, muito próximas, eu posso dizer que é ressonância. Ok? Alguma pergunta, gente, até aí? Pessoal, existe um relato, tá? Talvez vocês nunca ouviram falar disso, mas se vocês quiserem depois ver o fenômeno da ressonância, vou botar aqui no chat para vocês. Existe um vídeo, pessoal, de uma ponte que caiu em Tacoma. Ponte em Tacoma. Vocês podem pesquisar no YouTube. Foi em 1940, tá? Dizem que foi o fenômeno da ressonância. Pesquisem depois, tá no YouTube. Já que não dá para colocar mais os vídeos aqui nas aulas, para vocês verem, eu tinha separado o vídeo, mas eu lembrei que não podia mais, aí eu acabei quando eu planejo a aula, né, eu já vou pesquisando tudo que eu queria mostrar para vocês. Então, assistam, tá? Porque esse vídeo aí mostra claramente o fenômeno da ressonância. É chamado Ponte de Tacoma nos Estados Unidos, tá? Isso aí aconteceu nos Estados Unidos. Beleza? Vamos aí para o efeito Doppler, né? Ou Doppler, como queira. Você já percebeu que quando uma ambulância, um carro de bombeiros com as sirenes ligadas, ou um carro comum passa por você com o som ligado em volume alto, uma coisa muito curiosa acontece com o som? A música ou o ruído parece, antes do carro passar, mais rápido e aguda. E assim que passa por você, fica mais lento e grave. Por que que isso acontece? Já perceberam isso? Quando está bem longe, né? É uma coisa, quando está bem perto é outra. Já perceberam? Isso aí é chamado de efeito Doppler, tá? Quem explica isso aí? Um físico chamado Doppler, tá? Ele vai explicar isso aí, como é que funciona.
Ele diz assim, ó, o Doppler descobriu que isso se dava porque a fonte de propagação das ondas sonoras, nesse caso, estava em movimento. Então, quando a fonte de propagação está em movimento, você tem uma certa quantidade de onda ali, na verdade, de som, né? Desculpa, de forma mais intensa, um volume mais alto. Agora, quando ela chega mais próxima, que o movimento está mais próximo de você, aí a quantidade de som ali, ela passa a ser um ruído menor, certo? Mais rápido, mais agudo, tá bom? Então, quando se aproxima de nós, isso faz com que a velocidade de propagação das ondas aumente, né? Ó, né? A velocidade de propagação aumente, pois se adiciona a ela a velocidade da fonte de propagação. A sequência disso é que, por ficarem mais rápida, aumenta a frequência, consequentemente o som fica mais agudo, rápido, por assim dizer, certo? Quando a fonte se afasta do referencial, ou seja, quando a fonte vai se afastando, o contrário acontece. As ondas se tornam mais lentas, né? Pois agora tem contra elas a velocidade de afastamento do propagador. Aí então o som se torna mais grave e lento, por permitir a medição da velocidade de objetos por meio da reflexão das ondas lançadas pelo próprio emissor, que a gente chama de efeito Doppler, é bastante utilizado em astronomia para medir a velocidade das estrelas e outros corpos celestes. Em medicina, é usado no ecocardiograma para medir medições de direção e velocidade do fluxo sanguíneo. E também é usado, gente, na ultrassom, frequentemente usado na verificação também da qualidade do fluxo sanguíneo materno-fetal. Tá bom? Então, o efeito Doppler é muito interessante. Por quê? Porque quando a fonte se afasta do referencial, as ondas se tornam mais lentas e a velocidade ela é menor. Agora, quando ela vai se aproximando, né, do referencial, as ondas ficam mais velozes, mais rápidas, o som com mais intensidade. Tá bom? Alguma pergunta? Até aí? Ok, então vamos para frente, vamos falar aí sobre a qualidade do som, tá bom? Bom, gente, quem mexe com som, músicos, o pessoal que organiza ali a parte de agudo, grave e tal, mexendo ali nas coisas do som, a gente precisa ter basicamente três atributos na estrutura do som, tá? Isso aí é trabalhando qualitativamente, com a qualidade do som. Nós precisamos ter altura, timbre e intensidade, tá? Essas são as qualidades fisiológicas do som, pois podem ser percebidas pela orelha humana. Então, na estrutura do som, a gente tem que ter esses três fatores que são de extrema importância para que um som tenha uma qualidade adequada, que é a altura, o timbre e a intensidade. Tranquilo? Vamos falar de cada um, né? E aí, quando eu falar de cada um, a gente encerra essa parte. Fica para fazer atividade só na próxima aula, né? Beleza? E aí vamos para frente. Vamos lá. Altura, né? Vamos falar da altura do som primeiro? Altura do som. A altura do som é o que nos permite distinguir se um som agudo de um som grave. Então, a altura quem pode até falar melhor do que eu aí, o Ítalo e a... Esqueci o nome da cantora, a Evelyn. Pode falar até melhor do que eu. Que a gente consegue distinguir um som agudo
de um som grave pela altura do som, certo? Significa dizer o quê? Que quanto maior for a frequência do som, quanto maior for a frequência, mais agudo ele será. E o contrário, quanto menor a frequência, mais grave o som será, tá? Nossa orelha, ela é capaz de distinguir o grave do agudo com facilidade. O exemplo mais simples seria a diferença entre a voz masculina e feminina, né? A voz do homem, teoricamente, ela é mais grossa do que a voz feminina. Então, ó, a voz do homem é mais grave do que a da mulher, é mais grossa, né? Coloquialmente, diz que a voz, isso aqui, logicamente, estou falando coloquialmente, do que fisicamente falando. Fisicamente falando é grave e agudo, tá? Agora, no estilo que a gente conhece no nosso dia a dia, né, das rodas de conversa, voz grossa, voz fina. Né? A mulher teria uma voz fina e o homem é voz grossa. Tá? Tem casos de que pessoas tomam medicamentos à base como é que eu posso dizer, de hormônios uns para engrossar a voz, outros para a voz ficar mais fina, né? Entendeu? Tem gente que tem, por exemplo, tem mulher que não gosta da voz, tem uma que é a voz mais grossa e começa a tomar medicamento para a voz ficar mais fina. E tem homem que a voz é muito fina, que toma medicamento para a voz ficar mais grossa, né? Certo? E o timbre? O que seria o timbre? Cada fonte emissora de som, ainda que emita o mesmo som, por exemplo, uma nota musical, dó, né? O dózinho lá, né? O dózinho, dó, o ré, né? O que nós temos? Não faz o mesmo timbre. Essa é, portanto, uma qualidade característica da fonte emissora. Seja um violino, um piano, um violão, cada onda terá um formato a depender do material que a produziu. Então, o que ele quis dizer? Que a fonte emissora do som, ainda que emita o mesmo som, por exemplo, uma nota musical, por exemplo, o dó lá na guitarra, no violão, não faz o mesmo timbre. Né? Interessante, né? Para mim, como eu sou um pouco leigo em música, para mim a nota seria, às vezes, seria para usar o mesmo timbre, mas não é, né? É diferente. Interessante. Às vezes, por isso que a pessoa tem que se adaptar mesmo à questão de... Por isso que normalmente os músicos, eles ensaiam antes, né? Certo? Show! Ok, e aí, para a gente dar uma continuadazinha aqui, né? Nós temos a intensidade. O que é a intensidade? A intensidade é, por meio dela, que podemos distinguir um som forte de um fraco, dependendo da energia com que as ondas sonoras chegam aos ouvidos. No caso, diz assim, a unidade de medida da intensidade do som, gente, é o Bell, né? Em homenagem a Graham Bell, tá? Inventor do telefone. Usualmente o decibel, né, que é o decibéis que a gente trabalha, que é o que é permitido, é mais viável, pois vale a décima parte do bel. Um décimo bel, né, é 0,1. Um decibel é igual a 0,1 bel. O decibel corresponde à menor vibração que o ouvido humano pode captar. Então, decibel corresponde à menor vibração que o ouvido humano pode captar. Por exemplo, a fala normal, ela fica entre, né, 35 decibel e 75 decibel. Uma fala normal, né? Acima disso, sobrevém a fadiga da orelha,
que é a partir de 85 decibel. Quando você começa a falar muito alto, quando você começa a escutar aqueles fones, né, muito alto também, né? Se for acima de 85 decibel, pode ter certeza que você vai ter uma fadiga no seu ouvido, tá bom? Ok. A partir da orelha não corre risco de sofrer lesões, dependendo do tempo de exposição ao barulho, a partir de 120 decibéis, né, que é uma altura já um pouco considerável, o tímpano começa a doer de fato e corre o risco de ser danificado irreversivelmente. Para medir os decibéis de uma fonte sonora, usa-se o decibelímetro, né? A seguir uma tabela com alguns objetos e situações com seus respectivos valores decimais. Bom, quem é que trabalha basicamente aí com os decibéis, né, gente? A polícia, aquela polícia com a viatura verde. Esqueci o nome agora, não sei se a gente chama de florestal. Eu não lembro o nome específico da polícia verde, daquela. Professor Patrício, não consigo entrar na sala de novo. Tá bom, Patrício. Avisado, viu? Qual é o nome, pessoal, daquela viatura da Polícia Militar Verde? Ambiental. Polícia Ambiental. Lembrei agora. A Polícia Ambiental, ela é responsável aí pelo decibéis, né? Principalmente som de paredão, a questão de incomodar o sossego alheio, né? Tem gente que tem gente que acha que o sossego alheio só não pode interromper mais a partir de 10 horas, mas não é não, viu? É qualquer hora. A lei diz que se alguma pessoa estiver incomodando outra em qualquer hora, que seja incômodo alheio, basta ligar para a polícia ambiental que o problema é resolvido, tá? Que isso aí já é chamado sossego alheio. Aí, se o som, por exemplo, estiver muito alto, aí tem um controle de decibéis, né? E aí o cara paga uma multa, certo? É um bem complicado, tá? Por exemplo, uma casa sossegada, nós temos 20 decibéis, ó. Ó, murmúrio, 30 decibéis. Música baixa, 40 decibéis. Baixa, viu? Não é alta não, é baixa. Conversar em tom normal, 60 decibéis. Televisão, 65 decibéis. Restaurante, é aquela confusão ali, um bocado de gente falando, 70 decibéis. Tráfego intenso, 80 decibéis. Esquina movimentada, 93 decibéis. Buzina, 110 decibéis. Britadeira, 110. Show em estádio, 120 decibéis. Grito de uma catatua, 120 decibéis. Avião a jato decolando, 130 decibéis. Tiro, 140 decibéis. E por aí vai, né? Então, basicamente, para a gente entender isso aí, é muito bacana, eu acho muito bacana isso aí. E aí, então, você sabia, né? Perceba que, por mais que no coloquial utilizamos a altura como equivalência de intensidade, são características diferentes de onda sonora, tá? Então, é muito importante você ter o conhecimento sobre isso, tá? Então, o que a gente verificou hoje? A gente viu, dentro da estrutura da física acústica, vimos que dentro da acústica nós temos os sons graves, que são chamados de infrassônicos, nós temos a acústica de som agudo, que é chamada de ultrassônicas, tá? Nós vimos os fenômenos sonoros, da qual está em percepção a reflexão. A reflexão ela subdivide em eco, né, e a reverberação. O eco a gente precisa da unidade de tempo, a distância de ida e vinda do som dividido pela velocidade do som, né? E a reverberação quando acontece, quando não se está a uma distância suficiente de uma parede para outra, tá? Aí nós temos a refração, né, que é bastante comum a questão de mudança de som de um ambiente para o outro, por exemplo, o som no ar
um som na piscina, né? Totalmente diferente o tipo de som. Nós temos a difração, que é quando o som ele ultrapassa a barreira, tá? Nós temos a interferência, quando você escuta mais de 2 ou mais fontes emissoras, tá bom? Nós temos a ressonância, que foi alguns exemplos que eu coloquei para vocês aí sobre ressonância. Fala aí também do efeito Doppler, né? Que é um efeito da qual a gente estuda aí quando a fonte está próxima e quando a fonte está bem longe. O que acontece? Falamos da qualidade do som, né? Para ter a qualidade do som, nós precisamos ter 3 fatores, 3 coisas, que é a altura, o timbre e a intensidade. A altura está relacionada, a gente pode relacionar aí a questão da voz do homem, que é grossa, e da mulher, que é fina. A questão do timbre, né? Que muitas das vezes em instrumento diferente, às vezes a mesma nota sai diferente, até pela questão de você afinar, né? Às vezes a afinação não está igual, tá? E a questão da intensidade, que é o decibel, em homenagem ao nosso amigo Graham Bell, né? Tá bom? E aí a gente encerra a nossa aula de hoje, tá? Pedindo desculpa aí, porque estava faltando luz, uma coisa que não vem ao caso, assim, que eu poderia resolver, né? Mas deu certo, graças a Deus, a internet não caiu mais e estamos aí, tá bom? Cheirão para vocês, um beijo, um bom resto de semana. Semana que vem, como é que vai ser? Semana que vem, só atividade, só resolução de questão, porque na outra semana, semana seguinte, teremos a nossa avaliação bimestral, né? Precisamos dar uma treinadazinha, muito conteúdo. A gente já está fechando o nosso livro, né? Ainda temos aí o mês de outubro e novembro todinho, né? E aí, se Deus quiser, a gente vai concluir o nosso livro didático todinho e vocês vão chegar no primeiro ano do ensino médio preparado aí, tanto na física quanto na química, tá bom? Cheiro para vocês, bom resto de semana, obrigado, tchauzinho, Laura, até a próxima, beijão, tchau, fui!